Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo, dessa vez é aqui da capital pernambucana. Começando o vídeo aqui da praia de Boa Viagem, que é um cartão postal aqui de Recife. Também um dos bairros mais nobres da cidade. E nesse vídeo pessoal, vou mostrar um pouco aqui da capital pernambucana. É claro, tem muitas coisas que não vou mostrar aqui, é um pequeno resumo, pois tem muitas coisas para falar sobre a cidade. E nesse vídeo um pequeno resumo aqui de alguns pontos turísticos da cidade. E a praia aqui pessoal tem aproximadamente 8 km de extensão. Recife, que tem a praia de Boa Viagem, a praia do Pina, e também tem lá a Brasília Teimosa. Então a praia é muito bonita, mas famosa aí por seus ataques de tubarão. E nessa parte aqui, com a maré baixa, as pessoas conseguem tomar banho apenas nas piscinas naturais. Com a maré alta não é aconselhável entrar no mar, nem em áreas de mar aberto, por conta dos ataques de tubarão. Aqui na orla de Boa Viagens tem vários edifícios, como vocês estão vendo, e hotéis bem bacanas. E ao longo da praia pessoal tem essas placas aí alertando sobre o ataque de tubarões. E vamos seguir agora pelo centro antigo do Recife. E vamos começar aqui pela igreja de São José, que foi construída no século XIX, aqui no bairro com o mesmo nome. Foram precisos 20 anos para construir esse templo, que começou em 1844 e foi finalizado em 1864. Suas portas internas foram feitas inteiramente de pau-brasil e fica localizada aqui no bairro de São José, no centro do Recife. E continuando pessoal, logo após a igreja, sentido norte, fica o Forte das Cinco Pontas, que foi construído pelos holandeses em 1630, mas que em 1654, com a expulsão dos holandeses, foi assumido pelos portugueses, que em 1684 foi reconstruído com um novo traçado. Daí o número de bastiões foi reduzido de 5 para 4. Esse forte, que foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional em 1938, serve atualmente como sede do Museu da Cidade do Recife. E o Museu da Cidade do Recife, pessoal, é voltado para a preservação da história urbana, cultural e social da cidade. E saindo aqui do Forte das Cinco Pontas, pessoal, vou em direção ao Pátio do Terço, que é esse que vocês estão vendo agora, também no bairro de São José. Esse pátio aqui, que ainda é do período holandês, e a primeira capela aqui instalada foi do século XVIII, e essa daqui foi erguida na metade do século XIX, e essa aí é a igreja de Nossa Senhora do Terço. E nesse pátio houve momentos marcantes da história aqui de Pernambuco. E seguindo pessoal, estamos agora no Pátio do Livramento. E aí está a igreja de Nossa Senhora do Livramento dos Homens Pardos. A primeira capela foi construída no século XVII. E esse templo aí foi reformado entre os anos de 1830 e 1856. E aqui fica esse importante pátio com esse casario muito bonito e um forte comércio aqui no centro do Recife. Esse pátio também que tem uma importante história aqui, tanto na história do Recife quanto na história de Pernambuco e do Brasil. E mais uma vez a igreja onde acontecem missas. Do lado direito, Rua Direita, e do lado esquerdo da igreja fica a Rua da Penha, que dá acesso aqui à Praça Dom Vital, onde fica a Basílica Nossa Senhora da Penha e o Mercado de São José. Do lado direito da Basílica da Penha fica a Rua das Calçadas, uma rua muito importante aqui no comércio do centro do Recife. E esse templo que vocês veem à frente foi construído em um estilo neoclássico entre os anos de 1869 e 1882. É inspirado na arquitetura da Basílica de São Jorge Maior. Diferente do estilo barroco utilizado na maioria das igrejas do Recife, a Basílica da Penha tem arquitetura neo-renascentista e uma obra arquitetônica de vasto conjunto artístico, tanto no seu interior quanto no exterior. Então pessoal, é um breve resumo de alguns pontos turísticos aqui, então vai faltar muita coisa mesmo. Então seria muitas e muitas horas de vídeo para poder mostrar tudo isso. Eu acho que cada lugar desse daria um vídeo inteiro, tem muitos detalhes para mostrar a vocês. Mas um breve resumo aqui, é claro, em outras oportunidades que eu tiver de vir a Recife também, vou filmar mais coisas para vocês, contando mais da história, mostrando mais a cidade. Então agora pessoal, vamos aqui no Mercado de São José, que é o mercado público mais famoso aqui da cidade. E esse mercado pessoal foi inaugurado em
setembro de 1875 e tem uma arquitetura em ferro típica do século XIX. A inspiração veio do mercado público de Grenelle, em Paris. E o mercado de São José ocupa uma área coberta de 3.541 metros quadrados. O mercado tem 2 pavilhões e tem mais de 540 boxes. E aqui, como vocês estão vendo, tem artesanatos em barro, corda e palha, o que faz do mercado uma atração turística. Então, pessoal, vocês estão vendo a variedade de artesanato que tem aqui. Os preços são bem bacanas. E para quem procura aquelas camisetas, pessoal, com o nome da cidade de Recife, ou de Pernambuco, Olinda, aqui no mercado de São José tem vários artesanatos também que são típicos do interior do estado. Porta-retrato com o nome da cidade de Recife, ímãs de geladeira também, chaveiros. Então é muito bacana aqui visitar o mercado de São José, além do outro pavilhão onde tem peixes, tem crustáceos, que é justamente aqui, ó, nessa parte. Então esse pavilhão aí você vai encontrar a parte de alimentos aqui do mercado de São José, e desse lado aqui a parte do artesanato. E o segredo aqui no mercado de São José, pessoal, é pechinchar bastante. Então vamos seguir agora em direção ao Cais de Santa Rita. E daqui, pessoal, vocês estão vendo a ponte giratória, que é o rio Capibaribe. Essa parte onde eu estou antes era alagada, isso aqui foi aterrado. Meu avô, que morou aqui em 1940, ele me contava que essa parte aqui era alagada. Inclusive eu vi fotos antigas que constatam que ele falava. Ele já morou ali atrás do mercado de São José. E ele me contava muitas histórias aí do início do século XX, de quando ele viveu aqui em Recife. Então aqui vocês veem o rio Capibaribe, e a ponte onde eu estou passando é a ponte 12 de setembro, que ao lado dela antes existia a ponte giratória, que girava para que as embarcações pudessem acessar aqui o rio Capibaribe. Vocês estão vendo aí um pescador. Muitas pessoas retiram aqui o sustento da pesca do rio Capibaribe ou da bacia do Pina. Então Recife é cortado por vários rios e canais. Então muitas pessoas chamam Recife de a Veneza brasileira, fazendo aí a comparação àquela cidade italiana onde foi construída dentro daquela laguna. Então Recife não foi construído dentro de uma laguna, mas é cortado por vários rios e canais. Inclusive muitas partes aqui do centro do Recife foram aterradas desde a época do período holandês. E a ponte giratória ficava do lado dessa ponte aqui, pessoal, que é aqui um dos charmes da cidade. É justamente esse conjunto de pontes que ligam um bairro ao outro. Estamos indo em direção ao bairro do Recife, que é uma ilha. Aquela ponte ali na frente é a ponte Maurício de Nassau, onde vamos passar por lá depois. Então vocês veem o contraste aqui do antigo com o novo. Então prédios modernos que ficam ali no bairro da Boa Vista e esses prédios antigos. Ali se encontra o Cais do Imperador. Enquanto fazia as filmagens, o tempo estava bem nublado. Então foi durante a tarde. Durante a manhã o céu estava aberto, mas durante a tarde ficou bem nublado. Mas eu não deixei de aproveitar a oportunidade e registrar essas imagens para vocês. E aí na frente o Cais de Santa Rita, onde está sendo construída uma marina bem moderna. E chegamos aqui na Avenida Alfredo Lisboa, no Recife Antigo, que é uma ilha, onde se encontra o Marco Zero da cidade e também o Porto do Recife. Foi desse bairro onde a cidade começou. E esses armazéns do lado direito do vídeo são modernos, pois os armazéns antigos já não existem mais. Houve aqui uma revitalização do porto antes da Copa do Mundo e os armazéns ficaram desse jeito aí. Então aqui nesses armazéns, esse lá da frente, vocês encontram alguns restaurantes bem bacanas. No bairro do Recife aqui tem um casario secular muito bonito, onde fica também a Rua do Bom Jesus, que eu vou passar lá também, que foi eleita aí, não sei se foi por alguma revista ou um site, que elegeu a terceira rua mais bonita do mundo. E nós vamos passar lá também. Então, pessoal, quem quer ver Recife assim em detalhes, bem com calma, mostrando cada pedacinho das ruas, dos lugares, Praia de Boa Viagem e tal, acompanha o canal do Givanilson Berg. Então o canal dele, ele faz aí os vídeos de bicicleta, então mostra com bastante detalhes para vocês. Então se vocês querem conhecer Recife aqui com uma riqueza de detalhes bem legal, acompanha o canal do Givanilson Berg. Eu aqui estou fazendo apenas um resumo. Então, como eu falei, tem muita coisa para mostrar na capital pernambucana. Eu conheço o Recife já há um bom tempo.
Tenho o mapa dessa cidade decorado na cabeça, sempre estudei história de Recife, eu acho muito interessante, muito bonito. A única coisa que eu não tenho é só aquela questão que muitos recifenses têm de dizer que tudo de Recife é o maior do mundo, é o melhor do mundo. Eu antes tinha isso também, mas depois de você começar a estudar as coisas e começar a ver que não é a realidade, mas que Recife é sim uma cidade encantadora e maravilhosa e com uma riqueza cultural e histórica gigantesca. Recife que foi fundada aí no ano de 1537 e isso em 12 de março. E em 2021 a cidade completou 484 anos. Em 2037 a cidade vai fazer 500 anos, olha só que bacana. E estou passando aqui em frente aos restaurantes, indo em direção ao Marco Zero da cidade, onde fica o letreiro com o nome Recife. E aqui chegamos, pessoal, na Praça Rio Branco, onde se encontra o Marco Zero da cidade e esse conjunto arquitetônico maravilhoso. Aqui também fica o Centro de Artesanato de Pernambuco. E aqui do Marco Zero são medidas todas as distâncias para todos os municípios de Pernambuco. E tem um desenho aqui no meio da Praça Rio Branco, pessoal, onde está o Marco Zero, que se chama Rosa dos Ventos, que foi feita pelo pintor pernambucano Cícero Dias. E o Marco Zero, pessoal, foi criado em 31 de janeiro de 1938 pelo Automóvel Clube de Pernambuco. Ó, e aí está o marco. E tem também aqui na praça um busto do Barão do Rio Branco. Eu quero pedir desculpa a vocês que eu não filmei, mas fica bem ali na frente, em frente ao artesanato de Pernambuco. E a escultura foi colocada ali em 1917, então dá para ver mais ou menos, só não filmei de perto. Desse lado aqui, onde tem os armazéns com os restaurantes, tem o letreiro com o nome Recife, onde várias pessoas tiram fotos. O letreiro agora é bem colorido, antes ele era azul e branco. E lá na frente, depois do letreiro, está a estátua de Naná Vasconcelos, que era um pernambucano percussionista muito famoso. Inclusive faz parte aí do circuito da poesia, que também daria um vídeo bem legal. E infelizmente, pessoal, tem esse prédio feioso preto aí na frente, tirando toda a harmonia do conjunto arquitetônico aqui da Praça Rio Branco. Antes daquele prédio preto existia aqui um outro edifício semelhante a esses que vocês estão vendo. Aquele amarelo lá é o prédio da Caixa Cultural. E aí está a pintura Rosa dos Ventos e as pessoas aproveitando para registrar suas fotos. Aí está a Avenida Alfredo Lisboa e esse conjunto arquitetônico muito bonito. A Avenida Alfredo Lisboa que corta aqui o bairro do Recife, começando da Ponte Giratória, passando aqui no Marco Zero e indo até o terminal de passageiros. No início do século passado aconteceram grandes reformas aqui no bairro do Recife. Entre elas está aqui o Marco Zero, aí está ó, o quilômetro zero, que como eu falei mede todas as distâncias para as terras aqui de Pernambuco. Do lado norte aqui do Marco Zero está o artesanato de Pernambuco, que as peças aí custam uma fortuna, mas são peças muito bonitas e bem feitas, e eu entro somente para apreciar as peças, pois com o preço que é não dá para levar para casa. Então, brincadeiras à parte, mas é um lugar muito bonito que vale a pena ser visitado. E ali está o Parque das Esculturas de Francisco Brenan, que foi construído no ano 2000 naquele dique aqui no estuário do Rio Capibaribe, em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil. E aqui no Marco Zero tem embarcações onde você pode tomar e chegar até lá no Parque de Escultura. A vista a partir de lá é maravilhosa. Então, pessoal, vamos seguindo aqui pela Avenida Alfredo Lisboa e está o Museu Cais do Sertão, que é um espaço interativo sobre o sertão e Luiz Gonzaga, e é um dos mais modernos equipamentos culturais do Brasil. Fica aqui bem ao lado do Marco Zero do Artesanato Pernambuco e bem em frente aqui ao museu está a Torre Malakoff. Foi construída no século XIX para servir como observatório astronômico e portão monumental do Arsenal da Marinha. E a característica militar está aí ó, na sua arquitetura, lembrando também a Mesquita do Oriente. E essa torre que foi transformada em um espaço cultural com destaque para a música e a fotografia. Segundo as informações, a entrada é gratuita e funciona de terça a sexta. E daqui pela Avenida Alfredo Lisboa, se você seguir, vai chegar no terminal marítimo de passageiros aqui do Recife. O Porto do Recife também se encontra lá na frente. Para lá também fica o Forte do Brum, que eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, infelizmente, mas teremos outras oportunidades, se Deus quiser. Então, pessoal, esse prédio amarelo aí muito bonito é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Um prédio que tem uma arquitetura incrível em um estilo eclético
Foi uma das primeiras edificações a serem erguidas na zona portuária do Recife no ano de 1919 e é tombado pelo patrimônio histórico. E como vocês viram, bem ao lado da Torre Malakoff. E bem ao lado, pessoal, se encontra a Capitania dos Portos, que fica nesse bonito palácio aqui na Rua de São Jorge. E aqui onde acontecem cursos para aquaviários e também o cadastro de embarcações. Então essa é a Rua de São Jorge, onde tem uma fábrica bem antiga que era moinho, e agora os prédios estão sendo restaurados. E vocês estão vendo, pessoal, esse conjunto arquitetônico, histórico e cultural aqui do bairro do Recife é muito complexo e fica um ao lado do outro, tem muita coisa para contar. Então aqui estamos nessa parte de trás da Torre Malakoff e a partir daqui eu vou acessar a Praça do Arsenal. Aí está o portão, que era o portão de entrada dos marinheiros. A única coisa, pessoal, que eu não acho legal aqui é a questão desse monte de fio de internet atrapalhando a visão dos prédios. Assim, na câmera eles não são tão fortes, mas você presencialmente você se sente assim meio incomodado com tanto dos fios nas fachadas dos prédios. Isso aqui deveria ser embutido pelas calçadas, como é em alguns lugares do mundo. E aqui, pessoal, a Praça do Arsenal, onde seu nome verdadeiro é Praça Arthur Oscar, foi dada em homenagem ao general que comandou a quarta e última expedição contra o Arraial de Canudos. E aqui ao redor da praça tem importantes prédios que merecem ser visitados, além da praça, é claro. E essa praça, pessoal, foi projetada pelo paisagista Roberto Burle Marques e é composta por várias palmeiras imperiais, como vocês estão vendo aí. E como vocês viram aqui na praça, os prédios tem a Torre Malakoff, a Capitania dos Portos, tem também a Embaixada Pernambucana, que é esse prédio amarelo aí, que é o Museu de Bonecos de Cera. Aqui nessa parte também fica a Central de Atendimento ao Turista. Logo ali na frente tem o Teatro Mamulengo, que é o prédio rosa com os detalhes em verde, que vamos passar também ali em frente. E também o Passo do Frevo, que é o prédio branco no lado esquerdo do vídeo, que eu vou passar lá em frente também. E é claro, pessoal, que Recife não tem somente esses pontos. Aqui no centro da cidade tem vários outros espalhados em outros bairros, também pontos históricos. Recife também tem vários parques maravilhosos, teatros, tem shoppings modernos, assim como qualquer outra capital brasileira. E aqui em frente, pessoal, esse prédio branco com as janelas e portas verde é o Passo do Frevo. O frevo, que é um ritmo musical com origem aqui no estado de Pernambuco, mais precisamente aqui na cidade do Recife, ganhou aí esse prédio denominado Passo do Frevo. E localizado aqui no bairro do Recife, é um espaço dedicado à difusão, pesquisa, lazer e formação nas áreas da dança e música do frevo, visando propagar sua prática para as futuras gerações. E aqui tem escola de música, escola de dança, centro de documentação e exposições. A história do frevo é contada em vídeos, numa linha do tempo e no Centro de Documentação Maestro Guerra Peixe, que reúne documentos e informações relativos ao universo do frevo. E caminhar pelo bairro do Recife, pessoal, é uma verdadeira viagem ao passado, onde vocês veem as marcas históricas nessas fachadas de prédios que são impressionantes, praticamente em todas as ruas aqui do Recife Antigo. E eu amo essa arquitetura, dá muito prazer caminhar por essas ruas. E deixa eu te mostrar aqui na frente que sempre tem essas placas com um mapa e mostrando também os pontos turísticos de cada pedacinho da cidade que você está. Não tem somente aqui na Praça do Arsenal, mas tem em outras partes da cidade, então daí você se localiza bem. E agora vamos em direção à Rua do Bom Jesus. Então vocês estão vendo que é tudo aqui um do lado do outro. E bem aqui do lado desse edifício rosa, pessoal, onde tem o guarda ali, tem um museu a céu aberto que foi descoberto em 2005, onde foram encontrados restos da fundação do bairro do Recife, onde se diz que essas fundações são de meados do ano de 1684 e 1685. E aqui a Rua do Bom Jesus, que foi eleita a terceira mais bonita do mundo. Bem aqui fica os trilhos que eram dos bondes. No período da ocupação holandesa, vários judeus vieram se estabelecer no Recife, precisamente na Rua do Bom Jesus. Por este fato, a rua ficou conhecida como Rua dos Judeus, em referência à liberdade do credo.
A rua é considerada a mais antiga do Recife e assim é chamada por causa do Arco do Bom Jesus, que existia como a porta de entrada da cidade. E conta a história que os judeus foram expulsos daqui pelos portugueses. Por conta do fim da ocupação holandesa no Brasil, também perderam a liberdade de praticar sua religião. Os judeus que vieram justamente com os holandeses quando conquistaram parte do Nordeste brasileiro. E os judeus tentaram voltar à sua terra natal, que era a Holanda, mas no caminho houve uma tempestade e os desviou. O navio foi saqueado por piratas e o grupo foi resgatado por uma fragata francesa e levado à Jamaica, então colônia espanhola, e acabou preso por causa da Inquisição espanhola. Mas graças à intervenção do governo holandês foram liberados. E por motivos financeiros, parte seguiu para um destino mais próximo do que a Europa, a colônia holandesa de Nova Amsterdã, a atual Nova York. E aí está a antiga sinagoga Kahal Uzu Israel, que é a sinagoga mais antiga das Américas. Então, pessoal, segundo a história, resumindo, os judeus foram expulsos aqui pelos portugueses, que não toleravam a religião deles, e fugindo, o navio se desviou por conta de uma tempestade, foram saqueados por piratas, daí presos por uma fragata francesa que era da Espanha, daí eles foram presos e foram libertados depois por uma intervenção dos próprios holandeses, é claro, por conta de dinheiro, e daí parte deles foram para Nova Amsterdã, da onde ajudaram na fundação de Nova York. E a arquitetura dessa rua é incrível, pessoal. Então, vocês estando aqui presencialmente para ver esses prédios belíssimos que tem aqui na Rua do Bom Jesus. E lá está um grupo de pessoas, turistas, é claro, que estavam aqui visitando essa rua maravilhosa aqui do bairro do Recife Antigo. E vou seguir mais um pouco aqui. Essa rua merece ser mostrada, pois é muito bonita. Aos domingos acontece aqui uma feira bem bacana, onde tem artesanato, tem uma parte de gastronomia. Você quer comer aquela tapioca muito boa, vem aqui na Rua do Bom Jesus aos domingos. Na feirinha também tem o tradicional bolo de rolo, que é um dos símbolos aqui de Pernambuco. Então quem visita Recife não pode deixar de conhecer a famosa Rua do Bom Jesus. Ali na frente tem mais uma estátua do Circuito da Poesia, que merece ser mencionada aqui nesse vídeo também. E não há como negar que a poesia está intimamente ligada ao Recife. Seja pela sua arquitetura repleta de sobrados e casarões históricos dos bairros do centro da cidade, seja por personalidades que moraram aqui como Clarice Lispector, Gilberto Freire ou Mestre Capiba. Recife é uma verdadeira fonte de poetas e não é por acaso a cidade reservou um roteiro turístico justamente ligado a esta área cultural. São esculturas em tamanhos semelhantes aos seus personagens originais, realizadas em pontos representativos da cidade. E nesse roteiro cultural você vai ter um passeio por cenários apaixonantes do Recife para conhecer mais sobre os grandes mestres que habitaram a cidade. E olha só nessa parte que bacana, pessoal, o emaranhado de trilhos de bondes. Então aqui estamos ainda na Rua do Bom Jesus, que se estende até lá mais na frente, na Avenida Marquês de Olinda. E daqui eu quero mandar os abraços desse vídeo. Um abraço para Sônia Maria e seu filho Erison. Um abraço para o José Valdívino, de Condado, em Pernambuco. Um abraço para Alexandre Freitas, de São Paulo. Para o irmão Isaac, de Sertãozinho. Para o Sandro Deidson, do Cabo de Santo Agostinho. Um abraço para o Carlão, de São Paulo. Um abraço para o Sueliton e a esposa Eliane. E um abraço para a Cineide Souza, de Moreno, Pernambuco. Então olha só que bacana, lá no final da Rua do Bom Jesus, ó, já na Avenida Marquês de Olinda, está aquele prédio da Folha de Pernambuco e os outros que ficam ao seu redor também, muito bonitos e imponentes. E agora eu vou seguir pela Avenida Rio Branco. Para trás fica o Marco Zero e seguindo nessa direção você vai ter a Ponte Buarque de Macedo. Essa aqui é a Rua do Bom Jesus, de onde eu vim agora. Então aqui no bairro do Recife não precisa você andar tanto para conhecer tantos lugares históricos que ficam próximos um do outro. Lembrando que não só tem o bairro do Recife, eu vim lá do bairro de São José. Agora eu vou caminhar pela Avenida Rio Branco, que é uma avenida onde não passa carro aqui, ó, nessa direção que vocês estão vendo. Lá onde está aquele ônibus é a Ponte Buarque de Macedo, que liga aqui o bairro do Recife ao bairro de Santo Antônio. Lá do outro lado fica o Palácio do Governo, a Praça da República, que eu também vou passar por lá. Então aguarda aí.
E essa via, pessoal, nasceu após a demolição de aproximadamente 480 imóveis do bairro do Recife em uma das remodelações da zona portuária da cidade. Nos finais de semana essa rua aqui é bastante frequentada, tem algumas estruturas como vocês viram, quer dizer, desculpem, avenida. Então a avenida aqui ela é somente para pedestres, tem as árvores para fazer uma sombra legal, além desse conjunto arquitetônico maravilhoso ao redor. É uma avenida espetacular, um lugar que você também não pode deixar de conhecer ao vir aqui no Recife. Então eu quero pedir desculpas por alguns pontos que não mostrarei aqui do Recife Antigo. Por exemplo, a Rua da Moeda. A Rua da Moeda, que fica bem próxima daqui, tem esse nome porque lá era onde funcionava a antiga Casa da Moeda, instalada no local pelos holandeses ainda em 1645, para pagamento dos soldados e funcionários do governo holandês. E tem também aqui as bicicletas do Itaú, que ficam espalhadas por vários pontos aqui da cidade. Você pode também fazer um passeio de bike, né? Assim como eu faço no litoral sul de Pernambuco, lá no litoral norte de Alagoas, faço meus vídeos de bicicleta. Então dá para alugar também uma bike aqui em Recife, para conhecer também aqui os pontos turísticos de bicicleta. Inclusive aos domingos é bastante movimentado aqui, tem algumas ruas que o pessoal coloca uns cones, fica lá reservada aquela faixa só para ciclistas. Recife tem várias ciclofaixas, tem a ciclovia em Boa Viagem também, o que facilita aí o tráfego dos ciclistas. E aqui, ó, pessoal, estou no Cais do Apolo, e daqui se avista aí a ponte Buarque de Macedo, lá do outro lado o Cais do Imperador e o bairro de Santo Antônio. Então o cais é um reforço de alvenaria das margens de um rio ou canal, destinado a conter as águas ou direcioná-la. Também uma elevação de terra ou aterro a margens de rio, lago ou mar, para permitir e facilitar o embarque e o desembarque de cargas e passageiros. E aqui em Recife, pessoal, no centro, tem bastante cais. E cada um tem um nome, hein? E aí está o prédio do Porto Digital, que antigamente era o prédio do Bandep, o Banco do Estado de Pernambuco. O Recife também é um dos polos tecnológicos mais importantes do país. E agora eu vou acessar aqui, saindo do bairro do Recife, acessar a ponte Maurício de Nassau, que também tem uma história muito bonita e curiosa. Aí na frente, ó, fica a Avenida Marquês de Olinda, e aqui seguindo fica o cais da Alfândega, onde tem aquele prédio amarelo, é um shopping, que é o Shopping Passa Alfândega. E coladinha com o shopping fica a Igreja Madre de Deus. E segundo as informações, pessoal, pois eu nunca visitei o shopping Passa Alfândega, aquele prédio amarelo, é um shopping de classe A e B. E justamente aí do lado dele, ó, o prédio branco é os fundos aqui da Igreja da Madre de Deus. E mais uma vez repetindo, aí fica o cais da Alfândega. Então, pessoal, essa ponte que estamos passando aqui, a Maurício de Nassau, que fica entre a ponte giratória, que é aquela lá da frente, e a ponte Buarque de Macedo, faz a ligação aqui do bairro do Recife com o bairro de Santo Antônio, que é isso aí na frente que vocês estão vendo. Segundo a história, foi a primeira ponte de grande porte do país. Essa ponte que nós estamos passando não é mais a original. A original, o início da construção foi em 1640. Essa atual aqui foi feita em 1917. Aquele prédio ali na frente, pessoal, o mais escuro, é o prédio da Prefeitura do Recife, onde tem um mural pintado com a imagem de Luiz Gonzaga. Como eu não passei lá em frente à Prefeitura, mas dei um zoom aqui para vocês verem aonde fica. Também no bairro do Recife Antigo, que é uma ilha. Aqui na frente, o bairro de Santo Antônio e São José também é uma ilha, onde engloba aí o bairro de Santo Antônio, São José, Joana Bezerra e Cabanga. É uma ilha chamada de Ilha de Antônio Vaz. Então, antes dessa ponte aqui, não tinha ligação para você acessar a pé entre os bairros do Recife e aqui Santo Antônio. Então não tinha como acessar uma ilha a outra. Então há uma história bem extensa sobre essa ponte aqui, que, claro, como o vídeo é resumido, eu não vou contar toda a história, mas vocês podem encontrar facilmente na internet. E bem ali, ó, pessoal, na cabeceira daquela ponte fica a Praça da República, onde se encontra o Palácio do Governo, Palácio da Justiça, Teatro Santa Isabel, e eu vou para lá daqui a pouco. Aí em frente, seguindo depois da avenida que cruza aí, que é a Avenida Martins de Barro, fica a Rua 1º de Março, e aqui fica a Rua do Imperador. Estamos aqui no cruzamento com a Rua Siqueira Campos. E olha só, pessoal, esse prédio imponente aí com o brasão de Portugal é o Gabinete Português de Leitura do Recife. E caminhando da Rua do Imperador em direção ao norte, você sai aqui na Praça da República, onde tem esse imponente prédio que é o Palácio da Justiça.
Lembrando, estamos aqui agora na ilha de Antônio Vaz, de onde comecei o vídeo lá do bairro de São José com a primeira igreja, e no bairro de Santo Antônio. E esse palácio foi projetado pelo arquiteto italiano Giacomo Palumbo, não sei se é assim se pronuncia. E hoje ele abriga o Tribunal de Justiça de Pernambuco e, como eu falei, está aqui na Praça da República, na ilha de Antônio Vaz. E antes da construção do palácio, o terreno aqui foi comprado por Maurício de Nassau em 1640. Um ano após a aquisição, iniciaram-se as obras de construção do Palácio de Friburgo, edifício concluído em 1642, o que foi sede da colônia da Nova Holanda. E o antigo palácio assemelhava-se a uma igreja com duas torres altas, que uma era usada como farol e a outra como observatório astronômico. E lá está o Palácio Campo das Princesas, que é sede do governo do estado de Pernambuco. E voltando a falar do Palácio da Justiça ainda, o antigo foi demolido em 1774 e em 1787, por ordem do então governador da província, José César de Menezes, no seu lugar foi construído o Erário Régio, esse também demolido em 1840. A pedra fundamental do atual edifício foi lançada em 2 de julho de 1924 pelo governador do estado e juiz federal Sérgio Loreto. E falando em Sérgio Loreto, desculpem também, eu não vou mostrar aqui a sede do Galo da Madrugada, que fica próxima à Praça Sérgio Loreto, esquina da Rua do Muniz com a Rua da Concórdia. Bem aqui está o começo da Avenida Dantas Barreto, que corta aqui o bairro de Santo Antônio, aí o bairro de São José. E aqui em frente, pessoal, vamos passar no Teatro de Santa Isabel, que é um prédio com arquitetura neoclássica da primeira metade do século XIX. E foi nomeado em homenagem à Princesa Isabel. Segundo a história, o início da construção foi em 1841 e a inauguração em 1850. Na sua inauguração, ocorreram episódios importantes e curiosos da história do Brasil. O teatro recebeu visitantes ilustres como o imperador Dom Pedro II, foi palco da campanha abolicionista de Joaquim Nabuco e nele Castro Alves conheceu seu grande amor, Eugênia Câmara. Olha aí, pessoal. E segundo as informações, foi o primeiro teatro do Brasil projetado por um engenheiro civil. E aqui está, pessoal, a Praça da República, que, como vocês já viram, aqui fica o Palácio da Justiça, o Palácio Campo das Princesas, que é a sede do governo, fica também o Teatro de Santa Isabel e o prédio de Liceu de Artes e Ofícios de Pernambuco. Aí está o Palácio Campo das Princesas. Esse palácio foi uma ideia do governador José César Menezes no ano de 1786, que foi construído em 1841 pelo engenheiro Moraes Âncora, a mando do governador Francisco do Rego Barros, no local onde ficava o Erário Régio. E o Francisco Rego Barros, ele futuramente seria o Conde da Boa Vista, também dá nome a uma avenida muito famosa do bairro da Boa Vista. Em 1859, esse palácio sofreu uma reforma para hospedar o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina e suas filhas. Daí veio o nome, Palácio Campo das Princesas, que inicialmente esse nome foi dado ao jardim que tem aqui atrás do palácio e logo depois se estendeu também para o palácio. Aqui na frente, na construção do palácio, foi plantado esse baobá, que curiosamente não é o único aqui do Recife. E agora, pessoal, vamos falar um pouco aqui da Praça da República. E aqui nessa parte, o Conde Maurício de Nassau, que é esse da estátua aí, construiu o Palácio de Friburgo, ou Palácio das Torres. Com sua destruição no século XVIII, o local passou a ser denominado Campo do Palácio Velho. Depois, quando a tesouraria da capitania de Pernambuco ali se instalou, antes era o Palácio das Torres, passou a ser chamado Campo do Erário, durante a Revolução de 1817. Depois foi chamado de Campo da Honra, também já foi chamado de Largo do Palácio e Campo das Princesas. Finalmente, com a proclamação da República, tomou a atual denominação de Praça da República. E como vocês estão vendo aí no vídeo, tem 9 estátuas que eles dizem de deusas greco-romanas, produzidas em 1863 pela Fundação Francesa JJ do seu Elfitz e assinadas pelo escultor Eugène Louis Lequesne. Ali estão como guardiães do lugar. Então, resumindo, o antigo Jardim do Conde Maurício de Nassau deu origem à Praça da República, a primeira área verde planejada do Recife. E essa praça aqui tem 23 mil metros quadrados, foi remodelada por Burle Marx em 1936.
Então, repetindo os anos de construção de cada construção dessa ao redor da praça: o Palácio do Campo das Princesas 1840, o Palácio da Justiça 1928, o clássico francês Liceu de Artes e Ofícios, que fica ao lado oeste do Palácio da Justiça, foi de 1880, e o Teatro de Santa Isabel em 1850. Então aqui construções centenárias em um lugar muito bonito, com muito verde, que você precisa visitar ao vir a Recife. E eu confesso a vocês que sou apaixonado por essa cidade já desde a minha adolescência, e sempre que eu falo bem da cidade eu encontro algumas pessoas que não gostam. Então é aquele caso de amor e ódio: uns amam essa cidade e outros não gostam de jeito nenhum, não sei o porquê, mas gosto é gosto. Então ali, ó, pessoal, está a Rua da Aurora. Esse rio Capibaribe aqui se encontra logo mais na frente com o rio Beberibe, onde deságua no mar. E ali está o Palácio Joaquim Nabuco, aonde foi sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco entre 1875 e julho de 2017. E bem ao lado está o Ginásio Pernambucano, que é bem tradicional, fundado no ano de 1825. É o mais antigo colégio do país em atividade. E lá ao fundo está Olinda. Então aí está a Rua da Aurora com seu casario muito bonito. Essa ponte que vocês estão vendo no canto direito é a ponte Princesa Isabel, que liga o bairro de Santo Antônio ao bairro da Boa Vista, que é esse bairro que vocês estão vendo aí no vídeo. E girando um pouco aqui, pessoal, mais para a esquerda, lá está a ponte Duarte Coelho, que ficou muito famosa também por conta aí do Galo da Madrugada, que fica em cima dessa ponte. Essa ponte faz a ligação também do bairro de Santo Antônio ao bairro da Boa Vista. Bem do lado direito da ponte fica o Cinema São Luís. E como vocês podem ver, a Rua da Aurora fica aqui às margens do rio Capibaribe, esse cenário incrível. E ela começa na Ponte da Boa Vista, conhecida como Ponte de Ferro, e vai até a Ponte do Limoeiro. E antigamente, pessoal, a Rua da Aurora era apenas um terreno pantanoso, que foi aterrado em 1806 para ser construída essa via. Então vocês viram alguns prédios importantes que ficam aí na Rua da Aurora. E vamos seguir agora aqui por um cruzamento muito conhecido aqui no centro do Recife. Estamos na Rua do Sol, e aí fica o cruzamento da Rua do Sol com a Avenida Guararapes, também com a Ponte Duarte Coelho. Repetindo que a Ponte Duarte Coelho é onde fica o maior bloco carnavalesco do mundo, que é o Galo da Madrugada. Fica aqui o galo no meio dessa ponte. Mais uma vez lá do outro lado a Rua da Aurora e o bairro da Boa Vista. Aqui também fica um dos corredores de ônibus mais importantes do Recife. Ali no meio fica a Avenida Conde da Boa Vista, uma avenida também que tem um comércio bem forte, além de um shopping. E aqui, pessoal, a Avenida Guararapes. E essa avenida foi projetada na década de 1920 pelos engenheiros José Estelita e Domingos Ferreira. E bem lá na frente, pessoal, fica a Praça da Independência, onde era a sede do Jornal Diário de Pernambuco, que infelizmente não vou mostrar aqui. E aí está a Ponte da Boa Vista, conhecida aqui como Ponte de Ferro, que tem uma história bem bacana também. E esse formato que a ponte apresenta hoje, pessoal, é de 1874. E essa ponte aqui liga duas ruas importantes aqui do centro do Recife, que é a Rua da Imperatriz Teresa Cristina e a Rua Nova. E aqui, ó, pessoal, está a Casa da Cultura de Pernambuco, que foi inaugurada em 25 de abril de 1855, que era a antiga Casa de Detenção do Recife. É uma das maiores edificações do século XIX. E está localizada próxima a duas expressivas obras deste século: a Estação Ferroviária do Recife e a Ponte 6 de Março, mais conhecida como Ponte Velha. E esse prédio funcionou 118 anos como presídio. Hoje é um centro de artesanato muito importante aqui de Recife. E aqui está a Estação Central Capiba, que é o Museu do Trem, que foi inaugurado em 25 de outubro de 1972 e desativado em outubro de 1983. Atualmente conta com a exposição Chegada e Partida, a memória do trem em Pernambuco. E a Estação Capiba foi inaugurada no final de 2014. Ou seja, é o requalificado Museu do Trem, que é considerado o primeiro do Brasil e o segundo do gênero na América Latina. E aí está o monumento a Luiz Gonzaga aqui na Praça Visconde de Mauá. Então, pessoal, quero pedir desculpa a inúmeros lugares que faltou aqui. Eu sei que tem muitas coisas para mostrar, então foi somente um resumo aqui para vocês verem mais ou menos. Estou aqui encerrando o vídeo na Via Mangue com esse pôr do sol maravilhoso. Se eu pudesse, viveria por aqui contando histórias de Recife para vocês, mostrando cada pedacinho da cidade. Eu amo essa cidade, conheço bem o lugar.
mas infelizmente eu moro a mais de 100 km de Recife. Mas sempre que eu puder fazer algum vídeo por aqui, estarei por aqui mostrando Recife para vocês. Mas tem aí o canal do Givanilson Berg, que traz informações maravilhosas e detalhes desta cidade. Então agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Desculpa qualquer coisa, desculpa a simplicidade. E até o próximo vídeo. Valeu!